Eu me chamo Guilherme Bujarque, sou teólogo, sou pastor e hoje estou no campo missionário, moro na Espanha e tenho um canal, o blog do Bujarque, aqui no YouTube, lá no YouTube não, aí no YouTube. E é um prazer muito grande estar falando aqui no canal Casa Teológica. Então, o que significa jejum? Por que devemos jejuar no Novo Testamento, a partir do Novo Testamento? O que é o jejum? Por que jejuar? E que tipo de jejum? Acho que a pergunta correta, e aí é no campo do eu acho mesmo, que a pergunta correta não é como ou a forma como se deve jejuar. Nós devemos conversar por que você deve jejuar. Nós devemos jejuar porque Jesus jejuou. Simples, a resposta não pode ser um pouco mais difícil do que essa. Se Jesus jejuou, nós devemos também jejuar. Aquilo que Jesus fez, nós devemos também imitar o seu ministério. Então, se ele jejuou, vamos jejuar também. A outra pergunta que fica no ar é por que jejuar? Aliás, acabei de responder por que jejuar. Jejuar porque Jesus jejuou. A pergunta, na verdade, é qual é a forma que nós devemos jejuar. A forma, a Bíblia tem um monte. Tem raspando a cabeça, vestindo sacos de cinza, lançando a cara no pó. Tem a forma como Daniel fez de 21 dias de jejum. Tem a outra forma que são simplesmente deixar de comer alguma coisa. As formas são muitas. Jesus jejuou durante 40 dias. Paulo jejuou enquanto passava por aquele período entre o momento que ele teve um encontro com Jesus. Então Paulo também jejuou enquanto estava esperando a chegada do irmão Ananias lá na casa do irmão Judas em Antioquia. A forma como você vai jejuar, ela pode ser diversa. Jejuar, por exemplo, de não mais assistir vídeos do YouTube, é um tipo de jejum. A não ver mais TV, é um tipo de jejum. Jejum, na verdade, a forma como você vai fazer, ela não está presa, você pode amplificá-la, ela pode andar um pouco mais do que simplesmente jejum de comida. Eu ainda acho que o jejum absoluto é o jejum que se aproxima, é o jejum mais próximo daquilo que Jesus fez. Então, se o motivo é porque Jesus também jejuou, certo? O motivo é porque Jesus jejuou. A forma não importa. Então, o que realmente importa no jejum? É a motivação. O que importa no jejum é a motivação. Por que você jejua? Qual é a razão por que você está jejuando? Porque se você estiver jejuando simplesmente para conseguir alguma coisa, isso não é jejum, isso é greve de fome. Isso não é um jejum, isso é birra. Então não faça assim. Então nós devemos jejuar porque isto destrói o poder da carne, diminui as frequências da carne e aumenta a frequência do Espírito Santo em nós. Então, se eu pudesse te dar uma dica, e como eu estou te dando uma dica agora, eu diria para você: jejue para diminuir as suas vozes, a sua voz dentro de você e outras vozes, para que a voz do Espírito Santo sobressaia. Tire um momento de jejum. É uma prática que nem todo mundo pode fazer de forma muito extensiva, porque se você é diabético, você não pode fazer isso do jeito que você quer. Se você tem pressão alta, também você não pode fazer do jeito que você quer. O jejum ele deve ser seguido de uma orientação de um profissional. Se você tem algum problema de saúde, um problema crônico, deve ser seguido de orientação de um profissional de saúde. E se você por acaso não puder fazer um jejum de alimento, faça outros tipos de jejum. Por exemplo, um jejum que poderia ser muito utilizado pelos nossos irmãos no Brasil é o jejum de postagens e de palavras ruins na internet. Seria legal, não? No Facebook, no Twitter, no Instagram. Jejum de besteiras, jejum de falar aquilo que é asneira. Um jejum de silêncio, por exemplo, seria ótimo. Um dia inteiro, 2 dias inteiros, sem falar nada. Ou um jejum de murmuração. Desse dia eu não vou murmurar
Esse dia eu não vou reclamar de nada, ou um jejum de palavras negativas. Esse dia de hoje eu vou falar apenas palavras que sejam palavras bíblicas, palavras que estimulem as pessoas. Quem sabe você não faça um jejum dessa forma. E que Deus te abençoe, porque o jejum bíblico, ele é o jejum que te aproxima de Deus, que distancia de você mesmo e aproxima você de Deus. Deus te abençoe, um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser.